Então, o primeiro pilar é ser um bom vendedor. 90% dos representantes dominam esse pilar. Quer bater meta das representadas, quer conhecer bem a sua região de atuação, né? Quer se relacionar bem com os clientes, quer trazer comissão para dentro da empresa. Então, o primeiro pilar, e que 99% dos representantes dominam, é ser um bom vendedor. Só que além de ser um bom vendedor, eu também preciso ser um bom consultor. Hoje, mais do que nunca, você sabe, né, que o mercado, tanto as representadas quanto os clientes, estão em busca de representantes consultivos. Representante que treina o mercado, que pensa no sellout, que ajuda o cliente a ganhar mais dinheiro. Os representantes que não são os tiradores de pedido. O representante que, além de visitar o cliente para vender, também visita o cliente para ajudar o cliente a ganhar dinheiro. Então eu preciso ser um bom vendedor. Boa parte dos representantes dominam, né, ser um bom vendedor. E eu preciso ser um bom consultor. Eu preciso ajudar o mercado a ganhar dinheiro. E o terceiro pilar, eu preciso ser um bom gestor. Um bom gestor da minha própria empresa. Eu preciso ser um bom empresário da representação. Além de bater a meta das representadas, além de atender muito bem os meus clientes, eu tenho que cuidar muito bem da minha empresa. Além de querer ser só o elo entre representado e cliente, eu preciso ser um empresário da representação com uma empresa lucrativa que atende bem a representada, que atende bem o cliente. Então eu vejo muitos representantes que se preocupam muito, né, só em ser o elo entre representado e cliente. O principal papel do representante é ser o elo entre representado e cliente. Isso é uma verdade, mas ela é incompleta. O principal papel do representante é ter uma empresa lucrativa e atender muito bem as representadas e atender muito bem os clientes. Porque se eu não tenho uma empresa lucrativa, eu estou ajudando a minha representada a ganhar dinheiro, eu estou ajudando o meu cliente a ganhar dinheiro, mas eu estou ganhando dinheiro, só que muito menos do que eu gostaria. E eu estou me esforçando cada vez mais e ganhando cada vez menos. E a gente está vivendo uma fase, né, que não dá mais para a gente vender cada vez mais para ganhar cada vez menos. A gente está tendo aí uma margem cada vez mais achatada, um custo aumentando cada vez mais. Então, para eu ser um representante que tem bons resultados mesmo em tempos difíceis, eu tenho que ser um bom vendedor, eu tenho que ser um bom consultor e eu tenho que ser um bom empresário. Quando eu falho em algum desses três pilares, principalmente nos dias de hoje, eu estou deixando dinheiro na mesa. Então a gente está vivendo um ano de 2026, um ano extremamente desafiador, né? E se a gente não entender da importância disso aqui que eu estou falando para vocês, a gente vai trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos. Quem aqui concorda, tá, que a gente está vivendo esses últimos 3 anos, os anos mais desafiadores para ser representante comercial? Quem aqui concorda comigo que os últimos 3 anos estão sendo os anos mais desafiadores da representação? Eu não estou falando que você não está tendo um bom resultado, tá? Tem gente tendo um bom resultado, mas eu estou falando sobre o que está acontecendo no mercado. Coisas que não estão sob nosso controle, né? A tecnologia avançando, a pressão das representadas aumentando. Então a gente está vivendo, né? Os 3 últimos anos estão sendo os anos mais desafiadores na representação. De 2020 para cá, muita coisa mudou, né? A tecnologia avançou, o hábito de compra mudou, o hábito de consumo mudou. Antigamente a gente ia no cliente e tirava um pedido. Hoje a gente vai no cliente, o cliente nem atende a gente. Ou se a gente vai no cliente, o pedido não sai naquela negociação. O pedido vem sempre depois, por WhatsApp. Então, ser representante hoje está muito mais desafiador. E olha só que legal. O que eu falei no início dos representantes que estão aqui nesse chat? Representante do Brasil inteiro
de vários segmentos diferentes. Deem uma olhada no chat para vocês verem que esse sensação de desafio não é do seu segmento, não é da sua cidade, não é da sua empresa, é do Brasil inteiro, é de todos os segmentos. Tá? Por quê? Porque o mercado mudou, o jogo da representação comercial mudou também. Então esses são os 3 pilares, né, que sustentam o empresário da representação. E qual que é a realidade do mercado hoje? Né, a gente tem uma estrutura de custos que explodiu, enquanto as margens estão encolhendo. Então a gente tem cada vez mais combustível caro, cada vez mais suporte para a carteira de cliente, né? Tempo improdutivo. A gente tem a comissão média diminuindo cada vez mais, a margem da indústria cada vez mais apertada, o cliente cada vez mais cauteloso, comprando menos. E a gente está vivendo um ano, 2026, que é um ano que a gente vai ter apenas 8 meses de dias úteis para entregar um resultado de 12 meses. Então a gente tem Copa do Mundo, a gente tem feriados prolongados, a gente tem eleição, a gente tem um mercado retraído. Tudo isso impacta em quê? Na estrada. Torna a estrada mais cara. Quanto mais cara a estrada fica e mais cauteloso o cliente fica, mais eu trabalho para menos resultado eu ter. Então a gente está vivendo uma era desafiadora, sem falar ainda de 2027. A partir de 2027, a gente tem uma carga tributária da nova reforma tributária de quase 28%. O que quer dizer, pessoal, isso? O que quer dizer isso? O jogo mudou. As margens estão espremendo e os custos estão aumentando cada vez mais. A partir de 2027, a gente vai ter que trabalhar 3 vezes mais para ganhar a mesma coisa do que a gente ganha hoje. Ou seja, é trabalhar mais para ganhar menos. Então, ou a gente entende, né, que a gente tem que estruturar cada vez mais a nossa empresa e saber ter uma empresa lucrativa, ou a gente vai ficar para fora do mercado. Durante muitos anos, né, eu vi muito representante se arrastando. Um mês ruim, um mês bom, um ano ruim. Fica no vermelho no mês, no outro mês paga e vai vivendo aquela bola de neve. Na minha opinião, a partir de 2026, lá para 2027, não vai ter mais espaço para isso. Não vai ter mais espaço mesmo. A gente vai viver uma ruptura no mercado. A representação comercial vai acabar? Não, ela não vai acabar. Não vai acabar por 2 motivos. É a força de venda mais utilizada no Brasil. A maioria das empresas brasileiras utilizam a força de venda representante comercial para levar o seu produto até o cliente final. Segundo, é a segunda oportunidade de trabalho mais divulgada no LinkedIn. Então a gente tem a maior força de venda do Brasil, a gente tem uma demanda muito grande, né, por representantes comerciais, então a representação não vai acabar. Ela só vai acabar para quem não conseguir acompanhar e não entender que o jogo mudou, né, que a gente está vivendo uma nova era e que nessa nova era a gente precisa ter uma mentalidade muito mais estratégica do que uma mentalidade operacional. Tá? Então, anotem isso, em qualquer segmento, independente de crise, sempre vai ter espaço para o representante planejado, estruturado e com uma empresa forte. Sempre vai ter espaço para esse representante. Na crise, o dinheiro não acaba. O dinheiro só muda de mão. Ele vai para a mão de quem está mais preparado. Ele vai para a mão de quem está mais estruturado. Sempre vai ter alguém para vender e sempre vai ter alguém para comprar. Então a representação ela não acaba, mas ela vai funilar e vai ter cada vez menos espaço para representante amador. Tá? Então o que eu quero falar com vocês? O mercado está desafiador? Está desafiador. Os últimos 3 anos estão extremamente difíceis. Da pandemia para cá está extremamente difícil? Tá. Mas dá para ter bons resultados? Dá.
dá para ter ótimos resultados. Nesses momentos de desafio, nesses momentos de crise, é onde existem as maiores oportunidades. Porque quem não está preparado fica para trás e sobra espaço para quem está preparado. Então, eu tenho dito muito que 2026 vai ser o melhor ano para ganhar dinheiro com a representação comercial. Vai ser o melhor ano por quê? Porque muita gente não vai dar conta de ir para a estrada. Muita gente não vai dar conta de suportar essa elevação de custo e essa margem cada vez menor. Só que quem está preparado, quem tem estrutura, vai ter lá um oceano azul de oportunidades.